Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Recentemente eu andei explorando um estilo de fotografia. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal, eu também sou fotógrafa e videomaker. E eu andei explorando um estilo um pouco mais dramático, com tons mais acinzentados, mais neutros, beirando mesmo o real, assim, sabe? Sem tanta edição e muitas fotos em preto e branco, algo que eu gosto muito. E eu percebi que alguns amigos começaram a comparar essas fotografias com filmes e com alguns diretores específicos, principalmente Tarkovsky, Belatar e Malik. E, poxa, como agradecer isso, né? Eu que amo cinema, eu que amo esses três diretores, principalmente Tarkovsky, não soube como agradecer. E como eu tô há muito tempo sem fazer vídeo de análise aqui, e eu tava sem criatividade pra escolher algo pra fazer um vídeo, um filme, um diretor, e algumas pessoas já tinham falado pra eu fazer sobre Belatar, mas eu ainda não tinha visto todos os filmes, eu não conhecia muito esse diretor tão profundamente, e eu deixei passar. Mas aí um amigo começou a comparar uma fotografia específica com o Cavalo de Turing, e mais pessoas começaram a falar desse filme especificamente. Eu fui pesquisar e eu já tinha visto esse filme em algum lugar, eu não lembro se foi na faculdade, não lembro se foi na casa de alguém. Eu sabia que ele tinha alguma relação com Nietzsche e eu sabia que ele era muito bonito visualmente falando. E aí eu cheguei à conclusão que eu deveria fazer algum vídeo falando sobre Belatar. Então eu andei pesquisando um pouco sobre Belatar, vi alguns filmes, baixei alguns filmes, e eu fiquei assim, encantada. O estilo dele é muito parecido com alguns filmes do Tarkovsky, que atualmente é o diretor que eu mais me identifico. Talvez por me identificar tanto, algumas pessoas fazem essa comparação com as minhas fotografias, do meu jeito de filmar. Eu juro que eu não chego a pensar no Tarkovsky quando eu fotografo ou quando eu filmo alguma coisa, mas acontece espontaneamente. E então eu resolvi falar sobre Belatar. E eu descobri que Tarkovsky é uma das referências dele, então eu fiquei ainda mais empolgada para falar dele aqui. O que eu vou falar sobre Belatar aqui é o que eu senti vendo os filmes dele, o que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu compreendi, muito pelo meu filtro e muito pelo que eu andei pesquisando também. Então eu espero que... os filmes dele tem alguns... A maioria dos filmes dele tá tudo no YouTube, é muito fácil achar os filmes dele, principalmente esses que eu vou falar agora. Só tem um que eu não tenho certeza que tem, mas eu vou deixar o link de todos os filmes dele que eu falar aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que vocês gostem. Vocês já sabem como funciona o canal, eu falo bastante, o vídeo é um pouco mais extenso que o normal. Então, pega um cafezinho aí, fica comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Um rebanho sai de um celeiro e vagueia pelas ruas enlameadas. Passam por uma vila aparentemente deserta antes de desaparecer entre as casas. A cena de quase 10 minutos de Satan Tango é uma imagem do tempo, uma pura situação ótica e sonora, onde a causalidade narrativa da ação e reação dá lugar à arquitetura da estética e ao significado da história em conjunção com a lógica do pensamento poético. Os filmes do diretor húngaro Belatar estão situados em pequenas cidades do seu país de origem, onde as pessoas sempre parecem presas e encharcadas por uma constante chuva. Os habitantes de Orkmaster Harmonies parecem ter caído tragicamente sob o feitiço de um circo misterioso que visitou a cidade. Os personagens principais de Damnation, que desejam escapar da existência mundana e sem sentido, atravessam as ruas vazias ou passam um tempo num pub local. Satan Tango gira em torno da lenta decadência de um pequeno coletivo de fazendas,
onde os sonhos, fraquezas e as traições do seu povo são revelados no ritmo lento de um tango. Não sabemos quem são, o que fazem, como chegaram ali, quando e onde a história se passa. Esse mundo que parece não prometer nada de bom mantém os seus personagens em cativeiro enquanto eles tentam desesperadamente sair. Os personagens simplesmente se movem em direção a seus destinos sombrios, como se não fossem mais espertos, não mais audaciosos em suas escolhas do que as vacas de Satatangu. A quase ausência de um enredo, os atores não profissionais, a fotografia em preto e branco, os longos planos, sequência, podem ser uma reminiscência da tradição neorrealista italiana, onde ideias e pontos de vistas eram omitidos em favor de se perder na experiência da realidade. Como o próprio diretor comentou, não é como filmar um filme, é como a própria vida. Ao mesmo tempo, as tomadas longas e as cenas coreografadas detalhadamente, baseadas nos romances de Laszlo Krasznahorkai, são o resultado de uma direção meticulosamente pensada. A realidade aqui é filtrada, não analisada ou interpretada, mas contendo tanto uma representação da realidade perceptiva, quanto qualidades mais abstratas associadas ao tempo e ao fluxo da vida. No entanto, não é uma representação realista nem não realista. Digamos que é uma soma total de relações com o mundo ao redor. A longa, lenta e monocromática temporalidade do mundo de Bélatar começa reavaliando a própria categoria de realidade. Nesses filmes, a realidade funciona em dois níveis, interagindo entre si e operando entre criação e percepção. Como apresentado pelo diretor, é um mundo informado pela realidade pós-comunista da Hungria, uma imagem conscientemente construída de miséria e decadência moral. É um estado de amnésia, onde os personagens são condenados a repetir o passado, a vida de imobilidade trágica ou tragicômica, como pode ser o caso, em uma busca sem esperança de alguém ou algo para libertá-los. Por outro lado, há uma coleção de sensações, algo indescritível que está armazenado no subconsciente do filme e que nos atinge, fazendo a gente lembrar de coisas ou de experiências de uma forma muito, muito pessoal, muito particular. O cinema é uma construção, um mundo próprio, uma arte. Como obra de arte, parte do domínio da representação para se tornar experiência. Não é a realidade objetivamente percebida e independentemente existente, nem mesmo um além metafísico, mas sim uma presença, real e virtual, no processo de devir. Assim, apesar do retrato aparentemente realista do mundo atingido pela pobreza e corrupção, a realidade construída nos filmes não é a do realismo social, nem a representação de eventos históricos, mas uma exploração criativa da realidade sob a forma de uma imagem pensante, onde o real não é uma representação da realidade e o virtual não é a negação do real. É arte e filosofia. No lugar de um argumento ou uma história, somos apresentados a uma série de eventos que, em vez de criar um espaço ilusório de identificação ou julgamento, cria um espaço diferente, a do encontro, onde o filme, o espectador e o mundo ao redor estão interconectados no processo de transformação criativa. E os filmes de Bélatar possuem uma visão poderosa, única, armazenada em longas tomadas, fotografia com foco profundo, expressões muito fortes. As configurações formais empregadas pelo diretor adquirem um estilo que produz um efeito e um pensamento através da criação. Estética de duração. Um estilo controlado pelo ritmo da visualidade cerebral e tátil, determinado pela consciência da câmera definida não mais pelo movimento, mas pelas conexões mentais nas quais é capaz de criar. A arte da descrição, o enquadramento obsessivo, a pouca luz, a fotografia em preto e branco, são os meios que conferem à imagem a intensidade do real e o espaço do encontro. As tomadas longas permitem que os atores vivam, a paisagem respire e a luz persista, tomando o filme com um significado cosmológico e o espectador com espaço para pensar.
As cenas de abertura brilhantemente concebidas anunciam os personagens errantes dos filmes, cuja realidade está inscrita no estilo de repetição sem esperança. Tais são os movimentos lentos e automatizados de lixeiras de carvão rondando num circuito acima da cidade Indian Nation, as vacas sem sentido em Satantango, e a primeira cena de Wreckmaster Harmonies, onde Janus coreografa os bêbados locais em um modelo funcional do universo. O que se segue são os passeios sem fim e as incontáveis rondas de câmera capturando o espaço e os personagens de todos os ângulos possíveis. Sequências independentes e singulares tendem a se libertar da forma geral, como a composição polifônica, trancada em uma estrutura rítmica e sem direção, na qual qualquer coisa ou nada pode acontecer. Às vezes, sequências de dança inanimadas e sonâmbulas quebram a narrativa, prendendo os personagens e os espectadores em uma perpetuação louca, proporcionando uma espécie de dança circular em que as paredes, a chuva e os cães também têm suas histórias. O homem e o espaço se tornam um. Envolto em olhares no nevoeiro, rostos alienados e não expressivos coexistem e se misturam à luz, texturas de edifícios em ruínas, paisagens esquizofrênicas e animais vadios. Os personagens, como eu disse, são interpretados não por atores profissionais, mas por diferentes artistas com personas distintas que parecem corresponder ao cenário, ao clima, ao tempo, criando a tensão necessária. Os não atores profissionais capazes de viver ou ver a situação, em vez de agir. Por outro lado, som, a câmera e a paisagem também se tornam personagens. O som autônomo, rítmico e assustador confere à imagem estranheza e reiteração. Momentos espetaculares dão lugar aos mais banais e vice-versa. Os trágicos aos cômicos, sem nenhum senso de lógica racional. As cenas de tortura de gatos e o subsequente suicídio da garota em Satantango, para citar um exemplo, entrelaçadas com monólogos bêbados e sequências absurdas de dança cômica, estão longe dos princípios da continuidade narrativa e da lógica dialética da montagem. No final, a viagem do cinema à ambiguidade é tão avassaladora que o imaginário e o real se tornam indiscerníveis. Em longos, monótonos e repetitivos planos, passado, presente e futuro se fundem ou se trocam, gerando uma sensação de vertigem ou um sonho. No final do filme, estamos despertando de um pesadelo que está prestes a recomeçar. As andanças dos filmes não levam a lugar algum. Existe apenas a imagem emoldurada e a emoção torturante detida no tempo. Nem espaços, nem personagens revelam nada, nem apontam para algo fora da própria situação. Em vez disso, o espectador pode ler o quadro quase congelado e as contradições contidas nele como uma imagem aberta. Deleuze chamou esse tipo de narrativa, ou melhor, a falta dela, como a narrativa cristalina. Nela, as situações sensório-motoras dão lugar a situações óticas e sonoras puras, nas quais os personagens não querem mais reagir, mas enxergar. O movimento pode tender a zero. As anomalias de movimento se tornam o essencial, ao invés de serem acidentais. Aqui os espaços são desconectados, os personagens não são mais definidos por suas ações, mas por suas visões e narrações que se tornam essencialmente falsificadoras. Tanto o realismo quanto a história são descartados em favor do que ele chamou de falso e o seu poder artístico e criativo. A história de um filme não se refere a um ideal ou a verdade, mas se torna uma pseudo-história, um poema, uma história que simula, ou melhor, uma simulação de uma história. O que temos é a percepção de uma consciência estética independente. Enquanto os personagens bebem, sentam, andam, a câmera está escaneando os rostos, os objetos, o espaço. Em um enquadramento insistente ou obsessivo, a câmera se move entre os personagens, parando por um tempo, hesitando no espaço, permanecendo um pouco mais depois que os personagens saem ou retornam repetidamente nos mesmos lugares.
Em Master Harmonies, a câmera se perde no círculo de rostos borrados e lotados reunidos na praça da cidade. Esses momentos extremamente longos, desconectados e duradouros, que não são mais imagens, mas pensamentos, estabelecem um contato com o real. É a hipnose que revela o pensamento para si mesmo. Simultaneamente, a própria tela se torna a membrana cerebral onde o confronto imediato e direto ocorre entre o passado e o futuro, o real e o imaginário, o interior e o exterior, a uma distância impossível de determinar. Já não é a realidade social da Hungria pós-comunista, mas de qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. O ambiente opressivo e alienante das paisagens que se dissolvem nos espaços trazem de volta algo que está no limite da linguagem e no limite da narrativa. Não é uma força mística, mas o poder abstrato da vida como princípio da criação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma esse vídeo, tenha sido bom em algum sentido, tenha feito sentido, né? E Bélatar com certeza se tornou mais uma referência pra mim. Quando as pessoas me perguntam sobre referências, sobre dicas, essas coisas assim na fotografia, eu sempre peço pra elas consumirem conteúdos de outras áreas. E eu sempre falo que o cinema é uma ótima referência. É uma arte completa, então acho que por isso ela acaba inspirando todas as outras áreas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.